para quem não me conhece, sou a Nádia Santos, do canal Além Fronteiras, Brasil, Portugal. E o intuito desse canal é trazer a vocês informações, tudo sobre Portugal e principalmente, né, bastante informações, conteúdo na nossa experiência, na nossa migração, na nossa trajetória, certo? Assim poder ajudar aqueles que estão aí do outro lado, como nós estávamos até há mais de um ano, um pouco mais de um ano, e o quão foi importante essas informações, né, da nossa pesquisa, nos vídeos. Nós conseguimos agregar, mesclar um pouco de cada e nos ajudou bastante. Então, da mesma forma que para nós foi essencial, foi primordial essa pesquisa, eu decidi montar esse canal também, criar esse canal para ajudar vocês também. Bom, o que a gente veio falar hoje aqui é o seguinte: como foi passar na alfândega, gente, para nós, na tão temida alfândega, né? Dentro de todo aquele processo de imigração, não é fácil, né? Quando chega nessa parte de, meu Deus, como vai ser? Porque a gente ouve falar tanta coisa. Eu vou falar da nossa experiência, né? Quando chegou o momento da gente se preparar, dentro das regras, das leis, do que pode, o que não pode. Foi bastante complicado, assim. Nós não tínhamos medo, nós não tínhamos preocupação, no intuito de que, primeiro, não teria por que ter medo, porque não estávamos fazendo nada de errado, né? Nós estávamos de mudança definitiva, de saída definitiva do Brasil para Portugal. Com todos os documentos ok, com tudo certinho. Então, na nossa mente, poxa, não tenho que ter medo, certo? Certo. Porém, vírgula, aí começa a vir, né? Eu acho, infelizmente faz parte, né? Eu acho que não deve ter, eu acho que todo mundo passou por isso dentro da migração, que é esse processo de vir várias pessoas, né? Sempre vem inúmeras pessoas e olha, cuidado, nossa, cuidado, porque fulano passou, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, tem que abrir mala, vão rasgar sua mala, vão abrir sua mala, isso não pode, isso não pode. Nossa, gente, nós recebemos assim uma avalanche de frases, de conversas, de histórias, de situações, assim, de tempo de a gente falar assim, meu Deus, tampem os ouvidos. Sério, a cada hora, quando se aproximou a nossa data do embarque, meu Deus do céu, não foi fácil administrar, porque você já tá naquela tensão, né, da viagem. Então já começa por aí, você já tá naquela tensão da viagem, do dia do embarque, de uma série de coisas, né? Naquela adrenalina, despedida de família, noite sem dormir, você não consegue dormir, etc e tal. E aí vem, né? Poucas pessoas vêm e falam. Infelizmente, gente, torno a repetir, são poucas as pessoas que vêm e falam assim, não, já deu tudo certo, fiquem tranquilos, fiquem calmos, não é nem um bicho de 7 cabeças, é apenas uma alfândega. Se você está dentro da lei, tá tudo certinho, não tá fazendo nada que infrinja a lei e as regras, não tem por que dar errado, certo? Então, parte 2, vamos lá. Assim nós fizemos. O que eu fiz? Nós pesquisamos, checamos tudo direitinho, as leis, o que pode, o que não pode. A início nós tínhamos optado por malas, né? Até então, desde lá quando a gente começou a nossa preparação da mudança, desfazer das coisas, né? Fazer o desapego, as doações e as vendas, nós tínhamos pensado em malas. Por quê? Até então não tinha o conhecimento, a informação de que poderia e pode ainda você trazer a sua
no nosso caso, né, que é mudança definitiva, em caixas. E aí, dentro da minha pesquisa no canal, no YouTube, olha, gente, 99% da nossa pesquisa sempre foi com a plataforma do YouTube. Sempre. E até hoje, assim, desde lá do Brasil e até hoje aqui cá em Portugal, nós temos contato com essas pessoas boníssimas, assim, que nos ajudaram muito, entendeu? Foi fundamental na minha migração, na minha preparação. Nossa, fundamental, assim, super master recomendo. Assim, então, quem tá aí se preparando para migrar como a gente, vale a pena sim você fazer a sua pesquisa na plataforma do YouTube. Claro, gente, sempre ressaltando, checar as fontes, né? Se são verídicas, se são pessoas sérias, idôneas, né? Que tem uma história real, confiável, né? Graças a Deus, as pessoas que nós checamos, todas foram assim, são pessoas seríssimas, tanto que tem um trabalho até hoje aqui em Portugal seríssimo, são pessoas de um caráter nota 1000, enfim, nos ajudaram muito e as dicas foram imprescindíveis. No caso das caixas, como eu estava falando, foi a Georgia do canal Inspirat, até vou colocar aí depois para vocês. Então, assim, lá no Brasil, ela nem tinha mudado também, ela não tinha migrado. Se eu não me engano, hoje ela tem 2 anos, mais de 2 anos cá em Portugal. Então, na época da preparação dela e da minha, que nós já estávamos nos preparando também, eu encontrei, descobri lá sem querer nas pesquisas, né, de procurando malas e malas, medidas, e aí me caiu o canal Inspirat da Georgia. Gente, pra mim caiu feito uma luva, porque foi perfeito, simplesmente perfeito. Por quê? Como ela bem deu a dica lá, e eu estou cá para passar para vocês também. Não tem lógica você gastar, no meu caso, a minha família, nós viemos em 5 pessoas, eu, o marido e as 3 filhas. Então pensa, faz as contas, a quantidade de malas. Ok, você ir lá em um Santo Amaro da vida ou comprar num atacado, numa loja, 10, 12, 15 malas, ok? Só que depois você para e pensa, o que eu vou fazer com esse monte de mala quando eu chegar em Portugal? Não é? Não tem lógica, você vai doar, porque detalhe, gente, aqui até para vender ninguém compra, tá? As minhas que vieram em excesso, assim, excesso não, que sobraram, que não tinha mais razão de ser aqui, eu tive que doar, porque ninguém compra. Aqui não é como no Brasil que existe brechós a cada esquina para isso. Aliás, são muito poucos os que existem no país inteiro e não tem esse perfil. Então, para nós foi primordial anotem essa dica, as caixas. Aí você vai, essas caixas são compradas na Calunga, nós compramos na Calunga. Elas têm a medida exata, claro, depende da companhia que você vai viajar. No nosso caso, nós viemos pela TAP. E depende da passagem, seu tipo de passagem. Então, lá vai estar as medidas. Eu vou deixar aqui para vocês também as medidas, tá? Exatamente quais foram as medidas das nossas e como foi. Então, nós compramos na Calunga. A nossa passagem dava direito a cada pessoa 2 caixas de 23 quilos, né? Que na verdade é a mesma medida das malas. Então é como se fosse mala. A diferença é que na caixa você consegue trazer muito mais coisas e de uma maneira muito mais segura. Inclusive, várias pessoas que eu conheço tiveram problema com as malas, né? Das malas chegarem estouradas, etc e tal. No nosso caso, com as caixas, gente, nós não tivemos problema algum. Algum mesmo. Assim, uma caixa, porque ela estava um pouco vazia, eu não tinha mais o que completar.
de última hora, naquele abre e fecha que a gente fica tira e põe, que não acaba nunca, né? Então ela ficou um pouco vazia, ela ficou um pouco murcha, amassadinha, mas assim, não, nada meu quebrou, nada. Então só recapitulando, primeira dica, onde comprar? Na Calunga, nós compramos na Calunga, que eu sei, em São Paulo, nós viemos de São Paulo, para quem não sabe, na Calunga você encontra essas caixas, né? Não é fácil encontrar, então assim, outra dica, não deixe para comprar na última hora. Não deixe, vai comprando, porque assim, não é uma medida que você chega lá e tem à disposição. E agora, creio eu, que pós-Covid, menos ainda, né? Que mais? A próxima dica. Nas medidas, não demorar para comprar o quanto antes, para você já ir se preparando, o quanto antes melhor. E detalhe, como foi que eu coloquei? Como foi que eu embalei? Plástico bolha, muitíssimo bem embalhado, essa é boa, né? Embalados. E eu consegui trazer tudo o que eu precisava. Graças a Deus, tudo o que eu precisava, que eu já tinha checado, eu consegui trazer sem problema algum. Então vamos lá para a alfândega. Seguimos as normas de peso, né? Compramos aquela balancinha. Perdão, nós íamos comprar, aí a minha sogra conseguiu emprestada com a vizinha dela, que foi uma fofa, uma super amigona, super gentil, inclusive cedeu uma mala pra gente para colocar o computador, que também foi de super valor, super resolveu a vida e deu tudo certo. Então ela emprestou essa balança de mão. Nossa, deu um trabalhão danado, viu, gente? Meu marido que eu diga, coitadinho, olha, tudo que a gente colocava lá, a gente pesava e ele erguia na mão, porque você tem que erguer na mão, né? Existem outras balanças aí no mercado, mas assim, a gente estava economizando ao máximo mesmo. E nada que não desse para fazer, né? A gente colocava tudo que a gente listou para trazer, pesava. Então a gente deixou dentro do peso, então o máximo era 23, a gente sempre deixou a 20. Teve caixa, gente, que eu deixei até 23 e passou. Não tive problema nenhum. E as outras eu deixei sempre 22.900, 22.800, 700, sempre deixei umas gramas a menos, que é o que o pessoal recomendava pra gente. Falou assim, olha, nunca deixa ultrapassar e nem acima do limite, porque pode dar uma diferença na alfândega. Para nós não deu, viu, gente? Não deu nenhuma diferença, muito pelo contrário. Então nós seguimos todas essas regras. Quando você entra lá para fazer o seu check-in na sua companhia aérea, lá vai estar descrito cada companhia aérea e cada tipo de passagem. Torna a repetir para que fique bem gravado para vocês, né? Essa foi a nossa experiência na nossa agência, na nossa companhia aérea, no nosso tipo de passagem, certo? É importante falar porque às vezes a pessoa, se não prestar atenção no vídeo, não assistir direitinho do começo ao fim, vai achar que é uma regra geral. E não é. Tudo depende da sua passagem, da sua companhia aérea, certo? Então, nós seguimos todos esses requisitos e deu certo. Chegando lá, na pesagem, nós ficamos, né, claro, quem não fica tenso, né? Porque como eu disse, voltando lá no início do vídeo, nossa, a gente estava tão cansado, tão exausto, e assim, com aquele bombardeio de pessoas de olha, cuidado, vai dar certo, não passa, porque vocês vão ter que pagar um horror. Nossa, e aí paga em dólar, não é nem em real, então a gente levou uma reserva, falei, meu Deus, né? A gente ficou, meu Deus do céu, você fica naquele tananana. Mas olha, eu falei, quer saber? Uma dica master importante, não absorva essas coisas, porque só faz mal, só atrapalha, e na verdade não é nada disso, gente. É um CEF, você vai passar pelo CEF, você vai passar pela alfândega, sim, ok, mas se você está dentro das leis
está dentro das regras, seguindo todas as regras, todas as normas, não tem por que dar errado, certo? É uma coisa óbvia. Eu segui esse princípio, a minha mente sempre teve nesse pensamento. Não tem por que eu entrar em pânico, em medo, não estou fazendo nada de errado, estou seguindo as normas, ponto. E assim foi, gente, graças a Deus. E assim foi, e assim deu tudo certo. Chegando lá, passamos pela alfândega, o que eles nos perguntaram? Nada. Passa pelo raio-x, né? A nossa fila, no nosso caso, é uma fila específica, porque já éramos cidadãos portugueses, então você tem uma fila diferenciada, que não é para estrangeiro, né? Não é para turistas, né? Não é, no nosso caso, nós não somos estrangeiros. Então já éramos cidadãos portugueses, com todos os documentos em mãos. Meu marido foi chamado ao lado, conferiu toda a documentação dele, das filhas, a minha, né? E assim deu super certo. Só isso, eles checaram os documentos, as caixas todas passaram pelo raio-x, desde lá do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Lá também, até quando passou, foi o meu genro que colocou pra gente. Eu ainda olhei e falei, mas já? Né? Tava com as minhas filhas passou, não deu problema de peso, não deu excesso de peso. Eu trabalhei bastante, gente. Só Deus e eu sabe o quanto eu trabalhei nessas caixas, nessa organização com o marido de tira e põe, mas eu digo para vocês, vale a pena. Não economize tempo, não economize dedicação para organizar, porque aí a tranquilidade na hora de passar pela alfândega é essa, a maior paz do planeta. Assim a gente passou. Nossa, foi uma bênção mesmo. Passou tudo bonitinho, depois cá em Portugal também, mesma coisa, você passa novamente, né, no CEF, e mesmo processo. Pede a documentação, checa a documentação, é uma fila à parte, aliás, a gente nem pega fila, né, para quem já é cidadão europeu, no nosso caso, cidadãos portugueses, checou tudo certinho, não tivemos problema algum. Então foi muito, muito, muito tranquilo mesmo. Então assim, pra gente, falei, nossa, ufa, foi um alívio, né? Então até olhei pro meu marido e ele olhou pra mim e falei, viu, não tem, né? Falei, nossa, porque realmente, gente, então a dica que fica é, tomem cuidado com aquele bombardeio de pessoas que falam várias coisas, cuidado, se policiem na hora de fazer as suas pesquisas no YouTube ou em qualquer outro tipo de plataforma, de olhar casos que acontecem com 1000 pessoas. Gente, caso que acontece com 1000 pessoas, essas 1000 pessoas não é você, né? Não é você. Então, cada caso é um caso, cada história é uma história, é única, né? É específica, e volto a ressaltar, se você não está fazendo nada de errado, está seguindo as normas, as regras, não tem por que se preocupar. Vá em paz, vai na fé, vá com Deus e com certeza vai dar tudo certo, como deu pra gente, certo? Então, assim, vale muito a pena isso. Se policiem, reciclem bastante as pessoas, os vídeos, as pesquisas. Hoje tá dando um blá 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 na fala, gente. Acho que eu tomar um pouquinho de água aqui, pausa. Como eu falei, tô fazendo um tratamento dentário e assim tá... O tempo tá seco, assim, o tempo tá uma loucura aqui em Portugal, né? Fez muito calor esses dias, aí hoje de manhã amanheceu um frio, não sei da onde, chovendo. E, enfim, está mudando bastante, assim, o tempo. Então, fico assim, rouquinha e ainda mais com tratamento dentário, né? Fica aquela chatice de produtos e, enfim. Então, gente, olha...
na nossa experiência deu muito certo, graças a Deus, foi uma paz, assim, foi uma tranquilidade imensa, a gente ficou bem tranquilo, não tivemos excesso, então aquele bicho papão de, nossa, vocês vão ter que pagar em dólar, é uma fortuna, meu Deus, se passar 100 gramas é um absurdo. Ufa, então, graças a Deus, essa péssima experiência nós não tivemos, assim, deu tudo certo mesmo. O único detalhe que teve, que eu acho importante também falar aqui para vocês, na véspera do nosso embarque, nós ainda não tínhamos decidido a mala do computador, do nosso computador, que também foi super tranquilo para trazer. O que nós precisamos, né? Quando você vai trazer um computador, seus eletrônicos, você precisa de nota fiscal. Então, nós já tínhamos, né, separado em papel, no celular, de todos nós, né? O que a gente pensou? Caso acabe a bateria de um, tem o celular do outro, né? Então, nós colocamos todos esses documentos, além das pastas que nós trouxemos com a gente na mala em cima, né? Isso você traz em cima, não vem na bagagem de porão, né? Que essas caixas, essas malas de 23 quilos vêm em porão. E em cima conosco vieram as de 10 quilos, né, meninas? 10 quilos. Cada um tinha direito a 10 quilos, mais a mala de mão, mais a mochila. Então, eu trouxe para cada um de nós uma de 10, a bolsa pessoal e ainda trouxe uma mochila. Tranquilamente também passamos, não tivemos problema nenhum. Então, toda a parte de joia, objetos de valores, eletrônicos, nós trouxemos em cima. Exceto o nosso MacBook, que esse não pode vir em cima, né? Esse daí vem embaixo. E foi super tranquilo também. Quem tem e quiser trazer, gente, vale muito a pena. Por quê? Porque é um dinheiro que você não vai precisar gastar chegando cá em Portugal, né? Porque chegando aqui você tem tantas outras necessidades, você tem tantas outras coisas para fazer, então você economiza um bom dinheiro, porque um MacBook cá custa por volta, o mais barato, 1.000 euros, 1.300 euros, 1.200 euros, né? Então, assim, é um bom dinheiro que você economiza, né? E como eles são bivolts, né? Nós optamos por trazer e valeu muito a pena. O que você precisa? Embalar direitinho, colocar numa mala que ele fique bem embalado. No nosso caso foi a vizinha da minha sogra, que é super amigona dela, assim, acabou ficando da gente também. Uma pessoa que torceu e torce muito pela gente, graças a Deus. Ela também viaja muito, ela tinha só mais de 40 malas e ela nos ofertou essa, né? E foi de muito grande valia para nós, assim, serviu super, deu super certo. Então chegou aqui, não quebrou nada, gente. Nós não tivemos nada quebrado, assim, a companhia, assim, nossa, foi uma viagem espetacular. Não tivemos problema algum, não quebrou nada, deu tudo muito certo. Então é isso, para quem traz os eletrônicos, né? Os computadores é só trazer, os grandes tem que vir embaixo. Eu tenho uma KitchenAid também, que também veio embaixo, ela até poderia vir em cima, mas como a gente já estava cheio de bagagem, né? Com as crianças, e nós trouxemos a nossa pet também, a pet pequenininha veio em cima, porque ela era de pequeno porte, que também deu super certo. E é isso. Então, o que mais? Deixa eu passar aqui um catado geral. Eu acho que eu consegui lembrar de tudo, passar tudo para vocês, dos detalhes. Ah, não, falta um detalhe, exato. Eu tava falando da mala do computador do Mac, né? Então, como essa mala a gente decidiu porque a gente ia comprar, então a gente ficou naquela compra, não compra, e a gente não achava uma mala específica para comprar que desse certo as medidas do MacBook. Aí veio essa bênção da vizinha da minha sogra e falou, não, imagina, gente, já deveriam ter falado comigo, porque o que mais eu tenho é mala aqui.
E aí deu certo, inclusive ela mesma já tinha passado por essa experiência, então deu super certo. Nesse trâmite, na véspera da nossa viagem, a gente teve que mexer nas malas novamente, aí tirar algumas coisas de uma mala e passar para outra. Então foi bem estressante, foi bem cansativo, porque eu já estava master cansada. E aí teve algumas coisas que eu tirei desta mala que era para ir pro porão e acabou ficando na mala de mão, em cima no avião. E aí na hora que passou, tava até a minha sogra lá na frente. Minha sogra e meu sogro vieram conosco na nossa migração, na nossa viagem. E aí tinha o quê? Tinha alguns perfumes que a minha mãe deu pro meu marido. E um vidro de geleia que eu queria muito trazer. E pode trazer, só que na mala de porão. E nesse trâmite, eu extremamente cansada, gente, confesso, já tava que não aguentava mais mexer em mala. Nossa, é muito cansativo esse processo de arrumar, de preparar toda a sua bagagem, o que você vai trazer, o que você não vai trazer, é muito estressante. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso. E aí acabou que ficando essa necessaire com esses perfumes e esse meu potinho de geleia. Ai, gente, eu falei não. Eu tinha colocado certinho na mala de porão para vir, porque na mala de porão pode, né, o vidro com mais de 100 ml, então eu iria passar sem problema nenhum. Aí quando a minha sogra tava nós estávamos, acho que com as primeiras malas lá, tava minha sogra, meu marido, e aí eles dispensaram, abriram e falaram assim, ó, isso aqui vai pro lixo, a senhora quer colocar na de porão, né? Falei, não, foi pro lixo. Aí então foi o único detalhe que teve, mas aí no caso foi um erro meu, foi uma falha minha, né? Dona patroa aqui já tava master, cansada, e acabou deixando esses 2 itens na mala de mão e ela tem que ir na mala de porão. Então aí foi jogado fora, né? Ainda bem que foi isso, né? Não foi outra peça. Então foi só esse detalhe, né? Verdade seja dita, não poderia esquecer de falar isso para vocês. Então tomem cuidado. Na hora do cansaço a gente acaba não se atentando, que foi o meu caso. Estava extremamente cansada e deixei na troca das malas, acabei confundindo a de porão com a de mão. Então foi só esse detalhe. Então para mim, falei, não tem problema nenhum, foi só um pote de geleia com esse perfume. A única coisa chata é que a minha mãe deu com tanto carinho pro genro, né, e acabou que indo pro lixo. Mas não nos faltará oportunidade para isso, né, dos males o menor de um perfume. Então é isso, gente. Comentem, compartilhem, deixe seu like, qualquer dúvida coloque aí, comentem, não hesitem em perguntar, vou ter o maior prazer em responder para vocês, tá bem? Essa foi a nossa experiência, essa foi a nossa trajetória aí na alfândega, no CEF, deu tudo certo, graças a Deus, não é nem um bicho-papão, é apenas um meio que você tem que passar, todos vão ter que passar, é simples. Você estando dentro das normas, dentro das regras, não tem problema algum, tá? Tá bem? Então, é isso. Super obrigada por assistir, por acompanhar. Continue conosco, tá bem? Será um prazer em vocês acompanharem aqui. E assim seguiremos com os próximos vídeos, os próximos temas. Espero que gostem, tá bem? Beijinhos, até mais. Aí, detalhe que eu não poderia deixar de falar para vocês, detalhe importantíssimo também, gente. Todos eles, desde a companhia lá no embarque, me corrigindo o que eu falei Congonhas, mas aeroporto de Guarulhos, foram extremamente gentis. Nossa, olha, eu fiquei assim encantada, de verdade. Nossa, me deu uma paz no coração, assim. Imagina você, né, tá embarcando com a sua família, com tudo que você tem de mais importante na sua vida, e você ser tão bem recebido. Eles foram muito gentis mesmo, assim, muito educados. Todos os funcionários
desde lá do aeroporto até a nossa chegada cá em Portugal, e principalmente na nossa passagem pela alfândega, pelo CEF, todos eles, desde do funcionário mais simples ao cargo mais importante que nós precisamos passar. Assim, eu fiquei encantada com a educação e com as boas-vindas que eles nos deram, gente. Ficamos mesmo, assim, foi assim, um dia inesquecível, assim. Quando eu fecho os olhos, eu falo, nossa, foi uma bênção, foi indescritível. Todos eles, assim, conferiram os documentos, tudo certinho, a família, olharam para nossa família com todo carinho, todo respeito. E sejam bem-vindos ao nosso país. Muito bem-vindos. Então, assim, nossa, é uma gratidão imensa, gente. Então, essa foi a nossa experiência, essa foi a nossa trajetória, tá bom? Não poderia deixar de falar.